Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Primeiros participantes chegando. Que bom, boa tarde. E aí, Thales, beleza? E aí, Silvia? Messias chegando também, convidado ilustre de hoje. Tem aqui a solicitação em Messias. E aí? Oba! Tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Será que tá vendo aqui, mano? Já tem algumas pessoas, mais pessoas chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aí. Aí, agora começou a aparecer. Você consegue me ver bem? Me ouvir também? Sim, sim. Conseguindo. Consegue me ouvir? Tranquilo aí? Sim, sim. A imagem que ainda não está totalmente. Mas tá ruim? Está desfocada. Hum. Você consegue me ver Calma aí. normal, né? Tô te vendo. Tô te vendo e tô Tá. te ouvindo bem. Você consegue me ouvir? Tá vendo Te aí? ouço, Tá desfocada a te imagem? ouço muito bem. A imagem que ainda não está. Calma aí. Deixa eu ver se é a minha internet aqui. Isso acontece muito nas lives, né? É, tudo acontece. Bom, mas que bom que a gente está conseguindo se falar, né? Pelo menos nesse aspecto Melhorou não, né? de tá menos pior. Mas ainda não tá, não tô vendo você bem, não. Olha a Carla aqui. Oi, Carla. Nossa, muita gente. Formiga, mulher raça, mulheraça, não sei como fala. A Tem a coruja, capoeira. Que maneiro. Uma galera da coruja tá capoeira. aí. Ô, massa. Que a onça. Maravilha. Tá ruim, mãe? Tá ruim ainda? Ainda tá um pouquinho. Olha o Biel aí. Saudade também, Biel. Coruja, forte abraço. É a Jordana. O Tropeço. Fala, meu mano. Uma galera boa aí. Jordana, Jordana maravilhosa. Que bom, os amigos, Ruim? amigas. Tá Tem ruim a alunos imagem? teus aí também? Mas a minha imagem tá ruim? Melhorou ou não? Melhorou, Ju? Não. A sua também tá ficando já É? desfocada aqui. Enfim, mas dá pra gente se falando, as pessoas de repente Eu acho, conseguem ouvir. eu acho que dá. As pessoas, vocês conseguem ouvir? Conseguem nos ver também? Uhum. O pessoal que está chegando, que está aqui acompanhando, E ao vocês mestre conseguem, Zula aí, pô, a galera massa. conseguem ouvir? Baiomi lá do mestre Rafael Magnata, lá da Paraíba, Porto Alegre, na escuta. É isso, uma galera boa aí. Saudade que dá, né? De não poder se encontrar. Eles conseguem nos ver, nos ouvir? Vocês conseguem ouvir? Consegue me Conseguem ouvir ver aí, a gente? tropeço, mestre Zula? Pessoal que está acompanhando. Coruja, Biel, Carla. Eu acho que ninguém. Eu acho que muita demanda de lives nesse horário, por isso trava bastante. Vocês, ó, o Thales colocou um joinha.
Tá muito bom o áudio. Vocês conseguem ver a gente também? A Juliana Amélia entrou. Juliana! O KL e o Mestrinho tá na área. Se a galera Massa. não conseguir ouvir, não conseguir ver, eles certamente vão. O áudio tá bom. A imagem tá ruim, Pererê? Tá travando para vocês? Ih, agora o Messias travou para mim. A imagem. A imagem tá boa, Zula? Eu acho que o Messias saiu, vamos aguardar seu retorno. Beleza. Se em algum momento ficar ruim, vocês sinalizem, por favor, para que a gente possa retomar de alguma outra forma. Travou o Messias. Vamos aguardar. Bom, enquanto isso, para quem não me conhece, eu sou Juliana Correia. Por formação, sou jornalista, sou arte educadora, mediadora de leitura, trabalho com contação de histórias. O Baobazinho é um projeto que alia memória, arte e educação a partir de contos da tradição oral africana. O Messias está voltando, eu acabei de aceitar aqui a solicitação dele. Então, aqui o Baobazinho, essa é a conta do Instagram, é onde eu compartilho algumas das minhas apresentações, algumas das atividades que eu realizo em escolas, em diversas instituições, núcleos de cultura. É um espaço onde eu também compartilho dicas literárias, sugestões de livros infantis e infanto-juvenis. E toda sexta-feira tem o Folhagem, que é o nome dessa série de dicas literárias que vocês podem acompanhar. Já tem quase 20 edições disponíveis aqui no IGTV do Baobazinho. Toda semana, eu comecei semana passada, toda semana eu vou trazer um convidado especial, uma convidada especial, alguém da cultura popular, algum mestre, alguma mestra, algum pesquisador para bater um papo. Voltei, mano. E hoje, agora a tua imagem tá bacana, melhorou. Melhorou, né? E aí? Acho que eu caí aqui, escorreguei, mas já tô de pé. Capoeira não cai, né? Aí sim, Então, como eu Mestre estava dizendo, Garganta, o Léo de Friburgo, a galera de Friburgo tá aí também, ó. A Onça. maravilha. Então, aí o convidado dessa semana é o Messias Freitas, e a imagem dele agora travou de novo. Um mestre de capoeira. Ele vai se apresentar, mas eu conheço o Messias tem alguns anos. Eu conheci o Messias em 2014 e tive a oportunidade de ouvir de Gal algumas vezes nos encontros que ele realiza, que ele vai falar também. E é um projeto que eu respeito muito, é um trabalho muito sério, muito importante. Quem dera que todos os lugares, todos os espaços com crianças tivessem um trabalho como esse sendo desenvolvido. Então é isso. Por favor, Messias. Tô Muito aparecendo aí. obrigada por ter. Tá um É, pouquinho desfocado, mas de vez em quando eu acho que pode volta, voltar. né? Se ficar ruim, a gente sai e volta de novo, não tem problema não. Tranquilo. Tá conseguindo me ouvir aí? Bem? Tô perfeitamente. Obrigada por ter aceitado, viu? Por aceitar Gratidão. o convite. Eu é que Obrigada mesmo. agradeço, né? Da gente estar junto aí, mesmo distante, mas junto com a galera, a mestra Magali aí. Então, boa noite. Ah, travou de novo. De repente ele vai ter que mudar o lugar, ir para mais perto do Molden. Não sei se ele está perto do Molden. Messias é um. Ah, ele saiu.
Messias sabe muito, tem muito para dizer, muito para compartilhar. Messias, vê se de repente, você não sei se você está perto do Molden. Se você não estiver perto do Molden, vai para perto dele. Que pena, mas já já a gente vai resolver isso. Aqui, ele já voltou. Vou aceitar novamente. Vamos aguardar. Estou muito feliz que ele aceitou esse convite. Tem muita gente bacana. Toda semana vai ter alguém para compartilhar aqui seus saberes, seu conhecimento, seu pensamento, sua filosofia aqui. Eu E tirei. aí, Messias? Melhorou? O áudio tá bom, só a imagem que não tá 100%. Agora, de vez em quando melhora. Eu acho que é isso mesmo, o horário, né? Muita gente fazendo live também. É a primeira vez também que eu faço pelo Instagram, né? Enfim. Mas o que eu fiz agora? Eu desconectei do modem, eu estou usando meus dados móveis, que eu estou achando que é o modem aqui que está caindo toda hora, enfim. Entendi. Tá conseguindo me ouvir bem? Melhorou ou não? A imagem tá ruim? A imagem tá melhor agora. Ah, legal. Então, eu estava falando, né, da maneira que eu iniciei e tal. E aí é o seguinte, eu dava aula no Nós do Morro, que é uma instituição daqui do Vidigal, né, que já lançou vários atores, enfim, na mídia, né. E sendo que o Nós do Morro ele tinha uma proposta totalmente diferente da que eu faço hoje no projeto Vidigal Capoeira. A capoeira e as danças populares faziam parte da grade do ator, né, como um todo. Então não tinha essa ideia de formação de capoeiristas, de professores de capoeira, de multiplicadores da área da capoeira. E aí a turma passava um ano comigo e depois eu ia mudando de turma, ia mudando de alunos. A ideia era um complemento para o corpo do ator, né? E aí eu sentia que as pessoas gostavam da capoeira e não conseguia fazer parte nas turmas do teatro, né? Conseguindo me ouvir aí? Qualquer coisa, avisa. Tá ótimo. Imagens, áudio, tá tudo ótimo agora. Isso. E aí o que acontece? E aí eu senti essa necessidade de montar uma turma só para capoeira, né? Para capoeira e para as danças populares, né? E no Nós do Morro eles tinham uma espécie de uma seleção, né? As crianças só podiam entrar se soubesse ler, se estivesse estudando, se tivesse uma boa nota na escola. E, enfim. E aí eu acabei abraçando essa galera, né? Essa criançada que, por muitas das vezes, o pai e mãe trabalhavam o dia inteiro, né? Não tinha como acompanhar eles na escola, no dia a dia, essa coisa toda. E aí já tinha essa negação dentro de casa, já tinha essa negação na escola, ou não seria eu, né, enquanto capoeirista, fazer isso também com essas crianças, né? Evidente que hoje em dia... De que idade? Elas tinham eram crianças a partir de que idade? Então, eu tenho alunos de 2 anos, né, que é o mais novo, e o mais velho tem 94. Mas lá no Nós do Morro, foi lá que você começou, não é isso? No Nós do Morro, a seleção era a partir de 8 anos de idade, né, que soubesse ler, tinha que saber ler, né, até para poder ler os textos, né, poder interpretar essa coisa toda. E menos do que isso não participavam, a não ser se soubesse ler, né. Você imagina essa trava, né. E aí eu senti essa necessidade e a gente montou uma turma de crianças, né? Antes disso a gente tinha um espetáculo também, que é o Afro em Nós, né? Que era junto com a professora Eliette, né? Que é da dança afro. E aí a gente ficou em cartaz, eu acho que por 7 anos. Então funcionava da seguinte forma, né? O pessoal fazia aulas de danças populares, dança afro, capoeira, maculelê, enfim. E aí, no final de um processo de 6 meses, a gente montava um espetáculo. Após isso, a gente abria novas turmas e assim ia, né? Então, por ano, a gente tinha 2 turmas. Então, a gente atendeu muita gente, né?
Isso foi que ano? Você lembra mais ou menos quando começa o teu projeto? Então, no Nós do Morro, isso foi a partir de 2007, por aí, 2006, 2007. Né? E aí a gente foi até 2012, uma coisa assim. Em 2011, 2010, 2011, a gente já tinha essa turma. Então eu trabalhava no Nós do Morro e já tinha o projeto Vidigal Capoeira, né, que aí, inclusive, a gente ocupou um espaço da Associação de Moradores, que era um espaço que estava totalmente abandonado, enfim, era muito sujo, muito largado, e a gente sentia essa necessidade de ocupar esse espaço. Então eu falei com o presidente, eu fiquei pensando 6 meses antes, né, de assumir essa responsabilidade, porque eu não queria assumir uma coisa e parar no meio do caminho. Então eu pensei durante 6 meses, e aí realmente eu resolvi montar essa turma, né? Conversei com o presidente da associação, a gente ocupou o espaço, e aí depois que a gente ocupou o espaço, vieram outras atividades também para o mesmo espaço, né? Então a gente está desde 2010, final de 2010 até agora 2020, né? Então tem em torno de 10 anos, né? É por aí. Apesar que a gente acabou colocando 8 anos, enfim. Não sei, eu fico até meio perdido nessa. A gente comemorou ano passado 8 anos de existência, né, do projeto em si, né, mas a gente tem um pouquinho mais. Travou Consegue aqui. ouvir? Travou em que Alô, parte? alô. 8 anos, você falou 8 anos, aí ano passado a gente É, comemorou. no ano passado oficialmente, a gente comemorou 8 anos, mas a gente tem um pouquinho mais de tempo. Sim, Ok? tá cortando, Tá me tá ouvindo? travando, mas consegui te entender. Então, chegou mais gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Messias, e como é que começa a tua trajetória na capoeira? Então, eu nasci no Rio de Janeiro, né, eu sou filho de maranhenses, nasci no Rio de Janeiro, fico até os meus 6 anos de idade e Eu retorno para o jurava que tu era Maranhão. maranhense. Tá me ouvindo? Eu jurava que tu tinha nascido no Maranhão. Então, eu sou filho de maranhense, mas eu nasci no Rio de Janeiro, né? Então eu Aham. retorno pro Maranhão em 87 e aí eu inicio. Na real, eu já fazia capoeira desde pequenininho, né? Porque o meu pai, a minha mãe, ela fazia o seguinte: ela, ela mandava o meu pai me levar, porque ela tinha muito ciúme dele, né? Então ela achava que se meu pai chegasse com uma criança no colo, nas costas, as mulheres se distanciavam, né? Então eu acompanhava ele nas rodas de capoeira, né? Ele me levava nas costas a coisa toda. Mas eu tenho para mim que o meu início mesmo, assim, de consciência foi a partir dos meus 7 anos de idade. Então eu sou filho de um capoeirista, né? Sou filho do mestre Índio Maranhão. E aí eu pratico capoeira no Maranhão, né, direto, onde eu fiquei morando, de 87 até 96. E aí eu retorno para o Rio de Janeiro, final de 96. Eu retorno para o Rio. E aí onde você está. E aí, tem alguém que é maranhense também. E aí onde você É, está, você acaba procurando um lugar que tem capoeira, né? Então foi isso que eu fiz. Eu procurei aqui. Quando eu volto, eu retorno direto para o Vidigal. E aí eu comecei a procurar onde tinha capoeira, né? Sendo que o meu mestre ele já havia aberto uma porta aqui com outros amigos, né, que já praticavam capoeira. Então era só o fato de eu chegar e falar que era filho do mestre índio, então era bem recepcionado, né, bem querido e tal. E aí eu comecei a treinar por aqui, procurando os lugares que tinha capoeira para treinar, para fazer roda, até eu entrar no Nós do Morro, né, e aí eu sou convidado para dar aula de capoeira. E aí de lá não parei mais, aí fiquei nessa busca e todo ano ia no Maranhão para os eventos, né? E aí é isso, já era professor,
Depois me tornei contramestre, né, que é um grau dentro da capoeira, né, na hierarquia. E em 2018 eu ganhei o grau de mestre, né, há 2 anos atrás. E no teu trabalho, além da capoeira, você também trabalha com as danças, você também ensina, dá aula das Isso, várias danças populares, né? populares, Eu né? implico, Então, eu implico com esse nome, mas respeito, vamos lá. esse E aí eu mergulho queria que você na, falasse um pouquinho disso também. então esse mergulho na cultura popular, ela tá muito conectado com a capoeira, né? O que que acontece no Maranhão? A cultura popular, principalmente a cultura popular maranhense, ela é muito rica. Então, em todo lugar, nas esquinas que você vai, é São João, é carnaval, é qualquer época do ano, tem cultura popular. Tem tambor de crioula, tem o cacuriá, tem o bumba meu boi. Então, tudo é motivo para fazer essas expressões da cultura popular. Ah, sei lá, comprou um sofá novo, vamos fazer uma roda de tambor de crioula. Enfim, é, sei lá, casamento. Aí faz tambor de crioula, faz isso, faz aquilo. Então eu estava muito envolvido com isso. Faz a capoeira. E aí era um lance que a gente fazia muito, mas eu não dava tanto valor como eu comecei a dar valor aqui no Rio de Janeiro. Né? Porque aí eu vi que era uma possibilidade, né, de fazer o que eu gosto e ao mesmo tempo ser remunerado por isso. Né? Então é uma coisa boa. O mestre Lablac está aí. Salve, mestre. E, e aí, em A Eda 2000 Paula também, bailarina maravilhosa aqui. Massa. E a Consuelo entrou aí. Celso É, Carvalho, do Música e Letramento, bem-vindos. e aí, o que, que acontece? Em 99, eu fazia parte de um projeto, que era um projeto que reunia vários mestres de capoeira, né? E entre esses mestres, que é o mestre Claudinho, lá de Resende, ele também fazia o jongo, né? E sendo que era o jongo da região ali do Vale do Café. Então foi a primeira vez que eu vi o jongo, né? Assim, achei Primeira vez. interessante, né? E aí depois a gente não vi mais. E aí eu comecei, junto com alguns amigos, a gente foi numa oficina que estava rolando na Unirio, através de um mestre de capoeira que chamou o Bárbaro, né? E aí a gente foi nessa oficina, e pô, e dali por diante a gente meio que se encantou, né, pelo jongo e tudo, e aí não parei mais. Que aí eu conheço o jongo carioca, né, que é o jongo característico do jongo da Serrinha. Então eu comecei a pesquisar, eu já estava nessa vibe de dar aula no Nós do Morro, e aí a gente inclui, né, essas danças, não só o jongo, mas o coco, o, o cacuriá, o tambor Eu de fui sua crioula, a aluna. ciranda. E Eu aí, fui sua e aí aluna também. você foi meu aluno, que legal, que massa. Puxada de rede, ukulele, tudo. Isso, essa coisa toda, né? Ciranda. Que era muito massa, né? E aí eu começo a ser convidado para dar oficinas. A Silvia aí falando também foi aluna. Silvia Giovanni. Silvia foi, não, tu é ainda, né, meu bem? Ainda é. Ainda Olha o é. prodígio aí, o prodígio entrou também, grande capoeirista. Capoeirista infanto juvenil aí. Então, e aí depois eu sou convidado para uma atividade na UERJ, né? Através de um aluno também, que é um grande produtor cultural, que é um ator, que é o Saulo Rocha. Né? Ele me convida para um projeto, né? E aí, a partir desse projeto, sou convidado para um outro projeto dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que era o Pro Iniciar, né? Que para mim era muito mais interessante, porque era um projeto que ele era aberto para os alunos internos e para o público externo, né? Acho que foi lá também que a gente se conheceu, né? Tá me ouvindo aí? Tá me vendo? Isso mesmo. Sim.
né? E aí eu faço um trabalho na UERJ de, sei lá, uns 5, 6 anos, eu acho, né? Paralelo a outras coisas que eu já fazia, né? Entre dar oficinas, entre a minha turma também no Vidigal, né? As rodas culturais, enfim, as viagens. Então é uma coisa que me dá prazer, né, de fazer. Eu não sei o dia de amanhã, mas hoje é o que eu amo fazer, que eu gosto de fazer, que eu pretendo fazer, né? E é isso. Me sinto muito contemplado com isso tudo, né? Tá me ouvindo aí? Tá Maravilha. me vendo? Consegue me ver Sim, bem? Não? sim. Uhum. A imagem de vez em quando que fica distorcida, É. mas consigo te ouvir bem. Ô, Messias, tem pergunta Ai, que legal. aqui. Tomara que eu consiga responder. Você consegue ver aí, ó? Se Uhum. você encontrou dificuldades no primeiro contato das crianças com a capoeira. Eu Então, acredito que essa pergunta seja relativa ao teu grupo quando você monta o projeto fora do Nós do Morro, né, no caso. sim, então eu não tive dificuldades, não, porque eu acho que pelo fato de eu fazer capoeira desde pequeno, né, e os meus pares, né, a minha turma eram de crianças da minha idade, então você acaba aprendendo bastante. E no o Nós do Morro ele me deu muita base, né, de trabalhar com a criançada. Então eu tinha 7 turmas de crianças e cada turma tinha 25 alunos, entre 25 a 27 alunos. Né? E chegou um momento que a gente fazia uma prática de montagem, né, no final do ano, que você, quando ia ver, você tinha quase 200 alunos. Então, então você vai aprendendo o tempo inteiro, né? Então eu não tive muita dificuldade com a criançada em si, né? Evidente que tem sempre um ou outro que a gente que exige um pouquinho mais de atenção, né? Mas eu acho que isso faz parte da nossa da nossa caminhada, né? Então eu aprendo muito com a criançada, aprendo muito mesmo, né? Essa pergunta foi da Ariane Maria. Da Ela é lá de Minas Ariane. Gerais, Teófilo Otoni. Colocou esses olhinhos aí. Pô, valeu, Ariane. Espero que eu tenha respondido aí. Então, Messias, e a Silvia está perguntando como é ser filho de capoeirista e como hoje é ter seus filhos na capoeira. Como separar o título de mestre com o de pai? Boa, hein, Silvia? Então, o que que acontece? Eu sou filho de um capoeirista, então a gente tem uma certa. É um pouquinho. É difícil, né? Você ser filho de um capoeirista, de mestre de capoeira. Então eu sofri muito com isso. Fala, Tonzinho, na área, direto de Orlândia. Então eu sofri muito com isso, porque o meu pai ele exigia um pouco mais de mim e eu ainda tinha um porém, porque se eu, se eu tivesse um pouco de dificuldade, eu não podia ter essa dificuldade, porque eu era filho do mestre, né? Então, se eu me sobressaísse muito, é porque eu era filho do mestre. Então tinha muito isso, né? E assim, eu tento educar os meus filhos, evidente, dentro da capoeira, né? Dentro da capoeira. Tem algumas coisas que não dá realmente para você deixar de lado, né? Então eu levo isso muito a sério. E assim como eu levo a sério deles irem para a escola todos os dias, né? Eu levo a sério também que eles pratiquem a capoeira, porque foi assim que eu criei eles, né? Eles nasceram dentro da capoeira. Tudo que a gente tem, a gente foi devido à capoeira. Então, não é que eu exija muito deles no treinamento, mas eu exijo que eles tenham essa consciência, né, de, de saber a importância da capoeira na nossa vida, né? Então, eles foram gerados dentro do universo da cultura popular. Então, eu passo isso muito para eles, né? Não só para eles, mas para muito dos alunos que é mais próximo, né? Que eu tenho uma proximidade um pouco maior, né? Eu tenho essa responsabilidade, às vezes, até de aconselhar, né? De pai, né?
Então, acredito que seja isso aí. Não sei, tinha mais alguma coisa na pergunta aí? Acho que era isso, né? Acho que era. Posso voltar aqui, tentar voltar, porque às vezes trava também. Aqui, como é ser filho de capoeirista e como hoje é ter seus filhos na capoeira. Como separar o título de mestre com o de pai? Então, Respondeu, Silvia? então às vezes eu não consigo separar, né, desvincular a minha vida do universo da capoeira com, às vezes, com o de casa, né? Com o seu pai, essa coisa toda. Evidente que tem algumas coisas que não tem como, que eu acabo separando, né? Às vezes o cuidado que eu tenho com eles, às vezes é um pouco diferente do cuidado que eu tenho com os alunos em si, né? Que eu não estou no dia a dia, né? Às vezes encontro 2 vezes por semana, 2 horas por dia, e então tem algumas coisas que não sou eu que vou fazer. Quem tem que fazer, às vezes, é o pai, o responsável em si. Mas eu não consigo muito desvincular isso, esse lance de ser mestre de capoeira e pai ao mesmo tempo, né? Até porque a gente tá no universo da capoeira, a gente está no mundo da capoeira, o dia a dia, todo dia, né? Você tem ideia, do meu lado agora tem os instrumentos da capoeira, tá aqui, dentro de casa. Então não tem muito essa separação. Quem tá aí? Quem tá aí dentro de casa que você falou? Tô falando, Cortou. nesse exato momento, eu tô com o atabaque do meu lado, né, o berimbau e o Sim. pandeiro, entendeu? Então é um Normal. universo, é normal, né, na minha casa. Tem mais perguntas? Enviadas foram essas. Eu tenho uma, respondeu, ele vive capoeira dentro de casa o tempo todo. Não tem como separar. Uma, eu É, vou contar um relato que aconteceu aqui em casa uma vez, né? Isso eu aprendi na vai. casa de um médico. Uma vez a minha filha falou assim, pai, hoje eu não tô afim de ir pra capoeira não. Aí eu brinquei com ela, falei sério assim, eu falei, então faz o seguinte, arruma suas coisas e vai embora dessa casa. Ela começou a chorar, né? Enfim, aí depois eu conversei com ela, né, da importância da capoeira na nossa vida, né? E porque a gente é uma família de capoeiristas, né? E aí o que que acontece? Ela chorou ali na hora, mas depois eu conversei para ela da importância disso. O meu filho também, ele quando era pequeno, ele participava de tudo. E aí chegou um momento, chegou os 4, 5 anos, né? 6 anos, ele começou a ter vergonha de participar, tanto na escola, enfim. Então, toda vez que tinha capoeira, ele ia para capoeira. Ele não fazia aula, mas ele estava ali. Eu não obrigava ele a fazer aula, mas eu queria que ele tivesse ali no meio, ficava sentado, brincando, assistindo. E aí ele começou, aí tocava um pandeiro, tocava um agogô. Quando viu, ele já estava ali no meio da turma, né? E aí isso ajudou muito ele na escola, né? No dia a dia dele. Ainda é um pouco ainda tímido, mas isso acaba ajudando muito, né? Tem até um conselho que eu dou às vezes para pais, né, que são capoeiristas e pais de crianças que não, que às vezes se a gente entrar nessa, não pode ir, senão daqui a pouco eles vão falar que não quer ir para a escola, não quer ir para, né, fazer algumas coisas e aí acaba escolhendo muita coisa e acaba não fazendo nada, né? Às vezes a gente deixa muito livre, né, e aí acaba perdendo um pouco o foco. Então é uma coisa que eu não consigo abrir mão, né, dentro da capoeira. Evidente que eu não sou nenhum carrasco que vou ficar obrigando a fazer isso, aquilo, outro. Mas eles têm que estar nesse universo, né, que é um lance que eu acredito, para mim, para a nossa educação, né, enquanto cultura popular, né, que é uma coisa que acaba fugindo muito da academia. Né. Sim, Mano Teco, bem-vindo, presente, Samara também, lá Samara, do Sul, bem-vindos. maneiro, que massa. Que bom vocês aqui. Messias, eu joguei capoeira uns 2 anos, no final dos anos 90, 97 a 99. Eu fui aluna de mestre baiano. Eu fui do grupo de capoeira Engenho, não sei se você conhece. Conheço. Meu mestre, e eu costumo dizer sempre
que a minha formação, ela se deu também na capoeira, ela se deu também no samba, ela se deu também no funk, se deu no jongo. Esses espaços todos, esses núcleos todos culturais são muito importantes para a minha formação. Então, eu não considero só a academia, só a formação universitária. Isso entra nos meus textos sempre, isso entra sempre nas minhas falas, porque eu acho que isso é muito importante. E muito importante porque todas essas culturas, elas carregam muito da nossa ancestralidade negra. Tudo bem que tem também a questão indígena, a gente sabe que todos esses povos construíram muito né, na formação da nossa sociedade. Mas eu me refiro especialmente à cultura negra porque eu sou negra e pela consciência mesmo do genocídio, né, o qual a gente, enfim, há séculos a gente vive sob genocídio. E eu vejo muito nessas culturas, para além da resistência, eu vejo como espaços de enfrentamento mesmo, né, ao racismo. A capoeira, talvez, eu sinta um pouco menos, porque ela se agigantou de uma forma, né? Ela alcançou o mundo inteiro e, obviamente, foi também perdendo alguns dos seus fundamentos, ela foi modificando, ela está em constante transformação, até porque cultura é isso, né? Não existe algo sólido dentro dessas expressões. Mas pensando essa questão, a questão racial, especialmente no Brasil, e aí a gente sabe, né, que a capoeira, ela, em 1890, ela era proibida pelo Código Penal de 1890, então logo após a abolição da escravatura, e a gente está no mês de maio, né, é um mês que se comemora a abolição, né, com muitas aspas, da escravatura. Enfim, e 2 anos depois da abolição da escravatura, ela entra para um código penal, a República, né, passa a existir em 1889, em 1890 se cria um código penal que vai bloquear, que vai proibir, que vai cercear os corpos negros, né, impedindo suas manifestações. Então, vai ser perseguido o candomblé, vai ser perseguido o samba, vai ser perseguida a capoeira. E lá na frente, na gestão de Getúlio Vargas, né, entre a década de 30 e 40, ele retira do Código Penal a capoeira vira esporte nacional, ao mesmo tempo em que se está projetando uma política de uma construção de uma nação, né? Um ideal de que somos todos iguais, porque somos todos brasileiros. E aí se cria a Companhia Siderúrgica Nacional, a Rádio Nacional, a Capoeira vira Esporte Nacional, tudo muito bem articulado para se causar a sensação de que há harmonia nas relações sociais. E aí, quando eu vejo suas crianças, além de jogando capoeira, treinando firme, dançando jongo, dançando coco, dançando topo de crioula, cacuriá, maculelê, enfim, é uma potência, é uma força tão grande que sai dali, e em outros espaços eu não vejo isso. E aí eu nem estou aqui entrando numa de querer desqualificar o trabalho do mestre A ou do mestre B, não é isso. Mas eu queria ouvir de você qual o teu pensamento, qual a tua opinião, o que você pensa nesse sentido, sabe? O papel da capoeira para a questão da sobrevivência, para a questão da resistência negra, para o combate mesmo frontal ao racismo. Então, isso aí é é uma pergunta que ela, né? Então, a capoeira, como você mesmo frisou bem, ela passou por tudo isso, né? Ela foi discriminada, ela foi perseguida, enfim, não só a capoeira, mas como o candomblé, entre outras expressões da cultura popular brasileira. E a capoeira, ela cresceu de uma tal maneira que hoje em dia não tem como a gente frear, né?
Capoeira ela é como se fosse água. Abriu um pedacinho, um buraquinho ali, ela vai entrando, quando vê, ela abre um caminho, e então ela consegue adentrar em todos os espaços, né? E assim, também não estou aqui para julgar o trabalho de ninguém, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa que vem se perdendo, né? Dentro da capoeira enquanto um enfrentamento do racismo, né? Hoje em dia você vê, eu vejo, né? Eu tenho muitos conhecidos que se diz capoeira, que o nome do próprio grupo está muito ligado com um nome bem, com um nome de impacto, né? Eu falo do enfrentamento do racismo, né? Do preconceito, dessa coisa toda. E, no entanto, o líder desse grupo, ele é um cara que tem algumas atitudes, né? Até de escolhas políticas, que não condiz com que é a capoeira, né? Em sua magnitude, né? Então tem muito isso, eu observo muito isso, e eu tive a oportunidade de viajar para outros lugares do mundo, e aí eu tento sempre ver do melhor ângulo, né? Dessa magnitude que a capoeira tem. Então tem muita gente que ainda precisa se, se afrocentrar, que eu também estou nessa busca, né? Você consegue me ouvir ou está falhando aí? Consigo, consigo. Tá ótimo. A imagem Eu é tô, ótima. eu tô nessa busca aí de me afrocentrar, de não repetir algumas coisas que eu fazia muito, né? E eu observo muito isso em outros lugares, né? Dentro da capoeira. Mas quem sou eu para ficar corrigindo o outro e achar o que é bom para mim tem que ser bom para o outro? Apesar que é um lance que foge totalmente, né, da sua essência, das suas raízes, né? Do, do que do que a capoeira realmente poderia fazer, principalmente por esse lado, mas ao mesmo tempo eu tento ver que a capoeira está em espaços hoje em dia que há pouco tempo atrás é, ela nem imaginava estar, né? Ou seja, eu tive em 2008, por aí, eu tive num evento lá no Maranhão, em São Luís do Maranhão. E aí o pessoal descobriu que a gente ia fazer esse evento, o pessoal de uma emissora local, né? E aí queria fazer uma matéria ao vivo, uma chamada ao vivo, enfim. E aí a gente marcou em frente um quartel, né? Que é um quartel de infantaria que tem lá no bairro do João Paulo, no Maranhão. E aí a gente fez uma roda e tal, e eles fazendo a cobertura ao vivo, que estava nesse lance do patrimônio, né? Capoeira como patrimônio, essa coisa toda. E aí muita gente achando um máximo e tal. E aí me chamaram para falar o que, que eu achava, né? E aí eu falei, como era ao vivo, né? Eu falei, cara, eu não acho nada demais, né? E a gente estava justamente em frente a um quartel que você imagina, né? Há um tempo atrás nem se imaginava você fazer uma roda de capoeira em frente a um quartel do Exército, né? Em plena ditadura, vários mestres foram presos, essa coisa toda. E aí eu falei que não achava nada demais, que eu achava que isso era uma dívida, né? Que o Brasil tem com a capoeira, né? De 100 anos aí de resistência, o capoeirista ele nunca precisou de ninguém para espalhar a capoeira no mundo inteiro. O capoeirista sempre foi sozinho, né? Sempre contou com outro capoeirista. Então ele bota o birimbau na mão e ele vai embora, entendeu? E chega lá, ele se vira, ele aprende a língua local, ele divulga a língua Autonomia. por autonomia total, né? Evidente que hoje em dia, né, muita gente acaba escrevendo alguns projetos, acabam sendo contemplados, enfim. Mas eu achei que isso é somente uma dívida que o governo tem para com o capoeirista, né? Que hoje em dia são milhões de capoeiristas no mundo inteiro, né? A capoeira está nos 5 continentes do mundo, né? Por mais que às vezes você vê muita coisa que está sendo ensinada da forma que não deveria, mas só o fato de ter o nome capoeira, para mim, eu tento sempre ver por esse lado, né? Para mim já é uma grande vitória, né? Uma grande conquista. E o capoeirista ele é o maior divulgador das outras expressões da cultura popular brasileira. Entende? Então, só o fato que o capoeirista em si sozinho ele acaba sendo um ator,
ele monta um espetáculo e ele não coloca só a capoeira, né? Ele acaba colocando a puxada de rede, né? O maculelê, mesmo que não seja da maneira que deveria, mas tá ali, tá falando, tá divulgando, né? E enfim, então é isso que eu tento fazer aqui no nosso projeto, né? Daqui do Vidigal, né? Você ensinar as crianças, você fazer com que elas se reconheçam enquanto negro, enquanto nordestino, né, enquanto a criança valorizar o seu cabelo, né, se reconhecer, saber que é bonito, né, ter um cabelo black e dar valor aos mais velhos, né, dar valor ao avô, à avó, né, enfim, dar esse valor à nossa cultura, né, a nossa cultura afro-brasileira. Então a gente faz um evento aqui que é chamado de Encontro Nacional de Capoeira e Cultura Popular, né, onde a gente traz o, os mais velhos, né, os mestres dos saberes, né, os filósofos, o filósofo popular, né, que é um grande mestre do saber, né, junto para cá, para o Vidigal, para contar a sua história, né? É o lance da oralidade, né? Que acaba sendo um fio condutor disso tudo, né? E aí é a verdadeira educação popular. E aqui no Vidigal, você pode chegar em qualquer lugar, né? Por mais que a pessoa não faça o jongo, não faça o maculelê, mas se você perguntar onde tem, eles sabem onde tem. Eles apontam, ó, tem ali em tal lugar, né? Tem ali, então a pessoa já ouviu falar, né? Você imagina você ser carioca e nunca ouviu falar de jongo, né? Nunca ouviu falar da ciranda de Tarituba, entende? Que é logo aqui. Então tem muita coisa que a gente acaba fazendo o papel do Estado, né? Que não é abordado dentro de uma sala de aula, não é abordado na escola. Então, eu acho que esse é o nosso papel, né? E precisa ser um pouco mais valorizado, né? Pelo Estado, porque a gente faz o papel do Estado, né? Eu ia te perguntar isso, porque aqui nessa live tem muita gente da capoeira, pelo visto, e aqui no Sim, sim. Baobadinho tem muitos professores, muitos profissionais da área de educação, mas também tem muitos pais, muitas mães que conhecem o Baobazinho por meio de alguma contação de histórias, alguma passagem minha com o projeto por alguma escola, e começa a acompanhar o projeto e às vezes não tem muito acesso esses conhecimentos todos daqui, provenientes desses núcleos da chamada cultura popular. E aí eu vou te perguntar, você começou a falar, eu queria que você falasse mais um pouquinho, qual é a importância desses mais velhos, desses mestres? Agora você também tem o título de mestre, mas você já era mestre aí dessa garotada e desses jovens e adultos que você também dá aula na capoeira, mas qual a importância de trazer esses mestres, essas mestras todas para o Vidigal nesse encontro que você promove aí anualmente e que junta tanta gente de tantos estados do Brasil e de tantas culturas, porque não é só capoeira, né? Vem gente do jongo, vem mestres do samba de roda, do coco, e é um grande evento, né? Então, eu isso também é uma característica africana, né? Você valorizar o mais velho, né? E, e o que eu faço hoje já é pensando no amanhã, né? Porque se eu faço isso com os mais velhos, amanhã alguém vai fazer isso por mim, né? Eu acredito muito nisso, né? Então, a importância da gente valorizar os mais velhos, principalmente os mestres da cultura popular, os mestres dos fazeres, né? Que são a própria cultura viva do nosso país, né? Que às vezes não são valorizados como deveria, mas a gente tenta valorizar com o que a gente tem, né? Com o que a gente tem e da maneira que a gente pode. Então, isso para mim, enquanto capoeirista, né? Enquanto pesquisador, brincante da cultura popular, isso tem uma importância muito grande. Né? E eu tento fazer com que as crianças elas tenham essa consciência também,
né? Não só quando eu trago um mestre aqui 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, né? O mais velho, né? Mas para que eles comecem a valorizar os seus avós em casa, né? Os seus mais velhos, né? O pai, a mãe. Então isso tem uma importância muito grande. E dizer para ele que não necessariamente os mestres eles precisam ter uma faculdade, eles precisam ter um ensino médio completo. Eles têm muito o que ensinar. Né? Então, se a gente parasse um pouco e juntar esses saberes, né? O saber acadêmico e o saber popular, eu acredito que a gente ia ganhar muito, né? Tinha muito a se ganhar. Né? Então, a gente aqui no Projeto Vidigal Capoeira, a gente tem esses mais velhos como a nossa referência, né? Então, é um contador de história, né? É um griot, né? E tem muita sabedoria armazenada ali, que às vezes não é explorada da maneira que deveria ser, né? Então, eu estimulo muito as crianças aí. Né? Eu estimulo muito as crianças a isso, a perguntar, né? Pedir para contar uma história, enfim, a sentar do lado e ver como é que é. E eles também gostam muito. Ao mesmo tempo que a gente contempla o Vidigal, a gente também contempla esses mestres, né? Porque muitos, às vezes, nunca puderam sair da sua região, né? Eu já tive mestre aqui que pela primeira vez andou de avião, né? Pela primeira vez veio no Rio de Janeiro, que era um sonho, né? E então isso para mim também é gratificante, né? E tem lance aqui também que a gente traz um mestre de fora que muita gente que é do Sudeste, né, que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, tinha um sonho de conhecer e não tinha condições de ir até o mestre, né? Então, essa troca de saber, essa troca de experiência, ela tem uma magnitude, né, dentro do nosso trabalho, dentro do que a gente se propõe a fazer, que me deixa muito feliz, né? Então, é isso. Acho que deu para dar uma resumida aí. Sim, maravilha. Então, a gente está na reta final, faltam poucos minutos. Mas Eu já queria saber como é que está aí o Vidigal. Rapidinho, né? então, a gente tem Eu queria ó, saber como é que está aí o Vidigal em relação à pandemia. E eu vi que você está participando de uma campanha grande. Aí, sim, se sim. vocês estão precisando ainda de doações, então fica à vontade para divulgar. Então, antes aí queria dar um alô aí para Adriana lá da cidade do Maranhão, né? Tem uma cidade lá do Maranhão, tem a mestra Magali, o Pererê que entrou, né? Tem a mestra Renatinha também, que é uma grande mestra, mulher, referência também na capoeira do Rio de Janeiro, do Brasil, enfim. Uma galera que acompanha a gente aí. Então, devido a esse isolamento social, a gente também parou as nossas atividades, né? Devido a esse cuidado que a gente deve ter. Mas aí eu sinto essa necessidade dentro do Vidigal, não só no Vidigal, né, mas no Rio de Janeiro. Eu estava lendo uma matéria que o Rio de Janeiro ele possui mais de 1,5 milhão de pessoas vivendo em extrema pobreza. Você imagina isso nesse momento que a gente está vivendo, né? Ó, tem a Baianinha lá do Ceará, a Onça de Friburgo. Forte abraço, Baianinha. E, Maravilha, bem-vinda. e aí o que acontece? E aí a gente percebeu que muita gente estava passando por dificuldade, né? Porque tem trabalho informal, ou trabalha na rua, trabalha na praia vendendo alguma coisa, essa coisa toda. E muita gente me perguntando, Messias, sabe onde distribui cesta básica? Porque a gente está passando por um momento, essa coisa toda. E aí eu, conversando com a minha esposa aqui, a gente resolveu fazer essa campanha, né? E essa campanha eu troquei uma ideia com outro amigo meu, que é o mestre Apache, né? Que ele mora na freguesia ali, na região de Jacarepaguá. Ele juntou força com a esposa dele, com outros amigos, né? Então tem fonoaudióloga, tem terapeuta, enfim, uma galera que tem uma rede de amigos que podiam também juntar essa força. E aí a gente acabou juntando, né, cestas básicas, mapeando. Primeiramente a gente mapeou essa galera,
né? E aí tinha outras instituições do Vidigal fazendo a mesma coisa. E aí tem o Favela Inc. que resolveu unir essas instituições de forma tal que a gente fizesse um trabalho em conjunto, né? Então, primeiramente, a gente teve que mapear essas pessoas. Então, a gente mapeou a quantidade de moradores, né, de membros dentro dessa casa, né, para saber a necessidade daquela casa, porque tem, você vê, às vezes tem casa aqui que tem um compartimento e moram 8 pessoas. Você imagina você pedir para 8 pessoas se isolar dentro de um quarto, né? Então é doideira. E aí a gente fez esse trabalho, que foi um trabalho muito difícil, né, de mapear essas pessoas, e aí depois a gente armazenar essas cestas básicas, né, essas doações de kits, essa coisa toda, e depois fazer essa distribuição de forma segura, né, que protegesse tanto quem estivesse recebendo, quanto quem está distribuindo, né, de forma segura. Então tinha todo, então tem todo esse trabalho e esse cuidado também, porque senão você acaba tumultuando tudo e aí acaba fazendo o que não se deve fazer. Então a gente está com uma campanha no, numa plataforma, né, de vaquinha online, que é o Vidigal Vive, né, na benfeitoria. Vidigal Vive / benfeitoria. E aí as pessoas podem doar da maneira que achar melhor, né, e que pode. Né, porque às vezes tem gente que está do outro lado, né? Por exemplo, eu tenho amiga que é da Bahia. De repente ela quer doar, ela pode muito bem fazer isso da onde ela estiver, entendeu? Tem gente que está em outro bairro, mas não quer sair de casa. Então acaba fazendo essa doação e no final a gente tem uma prestação de conta, a gente mostra para onde está indo e a gente acaba também, a gente até tira fotos dessas pessoas recebendo a cesta, mas a gente não publica nas redes sociais, né? Porque de repente a pessoa quer saber para onde está indo, a gente de repente até manda no privado, essa coisa toda, até para não expor essas pessoas que estão num momento muito delicado e frágil, né? Na sua vida, essa coisa toda. Né? Então a gente está nessa campanha também e o projeto Vidigal viu nessa necessidade, né? De poder ajudar o outro, né? E é isso. A gente está na busca. Quem quiser ajudar, os amigos aí que estão disponíveis. Saiu até uma matéria nossa também sobre isso, né? E está até disponível na nossa página no Instagram. Depois eu vou pegar o link também e vou colocar nas minhas redes para divulgar também. Messias, eu acho que não vai dar tempo. Eu ia pedir para você cantar. Oi? Eu ia pedir para você cantar alguma música tua, alguma chula, sei lá, não sei. Ou do seu pai. Eu acho lindo, tem uma do seu pai. Capoeira é minha vida. Eu não lembro a letra. Eu lembro dele cantando, muito bonita, mas eu acho que vai cair. Aí se cair, a gente volta só para poder se despedir de forma. Claro. Vai cair já? Das pessoas. Não, eu acho que vai. Acho que deve faltar 1 minuto ou 2. Eu marquei no relógio e tá. Daqui a pouco pode ser que não dê tempo. A razão do meu é isso aí. Baianinha colocou ali. Pode ser, mas agora você canta o que você quiser. Fica à vontade. Ó, falta 20. Vai cair. 27 segundos. Vamos 27? fazer o seguinte. A gente encerra agora, mas a gente volta só para você finalizar cantando, pode ser? Pode ser, sem problema. Vou convidar minha esposa aqui que canta bem. Essa live será salva e depois eu vou